Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa e tô aqui para facilitar um pouquinho para vocês o entendimento do funcionamento da mente e de como as nossas emoções impactam e influenciam no nosso dia a dia. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre algo que a gente já vem a alguns encontros aí discutindo, mas eu queria trazer hoje de uma forma um pouco mais aprofundada o fato de que o nosso corpo, ele é o nosso maior aliado aqui neste mundo e principalmente está relacionado com a nossa consciência. Uma ferramenta que é uma ferramenta muito ampla, né, mas ao mesmo tempo é muito prática e muito útil, porque o seu corpo está com você o tempo todo, então você pode fazer uso dele a hora que você precisar. Uma ferramenta muito simples que você pode começar a se relacionar melhor com o seu corpo é fazer perguntas. Como assim, Bárbara? Fazer pergunta? Então vamos lá, vou explicar para vocês como é que isso funciona e como é que isso pode contribuir. Uma pergunta, geralmente, ela empodera o nosso ser, ela empodera o nosso corpo a perceber possíveis soluções e possibilidades diferentes das que a gente anda fazendo e escolhendo na nossa vida. Se alguma coisa não vai bem, uma pergunta pode facilitar a consciência para você. Por quê? Porque uma vez que a gente define algo como sendo real e verdadeiro, você passa a limitar as possibilidades que existem para determinada situação. Então eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou te falando. Uma das coisas que eu gosto muito de conversar e de contar para vocês, né, é que em determinado momento da minha vida, ainda quando eu era pequena, né, quando eu era criança, eu decidi virar vegetariana. Era algo que eu já carregava comigo, já vinha desde pequenininha, né? Mas que em algum momento ali eu entrei em contato com essa palavra, eu descobri o que era não comer carne, que as pessoas que não comiam carne eram vegetarianas, eu falei, quero ser vegetariana também. O meu corpo em si, ele não gostava do sabor da carne, da consistência e tudo mais, né? Então, em determinado momento, quando eu fiquei sabendo que a carne, né, era de origem animal, que precisava matar o bichinho pra gente poder se alimentar, e que isso não era uma coisa que eu queria compactuar, né, eu falei que eu não ia mais comer carne e acabou. Isso eu acredito que foi por volta de uns 5 ou 6 anos de idade. E aí eu defini pra mim mesma que eu não comeria mais carne e que eu seria vegetariana. Até aí ok, né? Só que é justamente aí que mora o problema. Fazendo um paralelo dessa história com este conceito que eu tô aqui trazendo para vocês agora. No mundo de hoje, a Bárbara já crescida, no momento em que lá atrás eu defini e falei para mim mesma, eu sou vegetariana, as demais possibilidades que existem, que envolvem não ser vegetariana, estariam fora de cogitações para mim, no meu mundo, na minha realidade, certo? Dessa forma, à medida que fui crescendo e não me permitindo experimentar as outras possibilidades, eu acabei reduzindo um pouco as formas de experimentar e de reconhecer o que o meu corpo, o que a minha realidade neste momento da minha vida poderiam trazer para mim de contribuição. Consequentemente, eu criei uma série de problemas e de preocupações, porque se em algum momento, por exemplo, em alguma festa que eu ia, em algum churrasco com os amigos, ou em alguma situação em que eu olhasse para um pedaço de carne ali, sentisse até à vontade, né, água na boca, qualquer coisa assim, mas eu ter definido para mim mesma que não sou vegetariana e contado para todo mundo, eu não escolhi aquela possibilidade, que era a possibilidade que o meu corpo estava querendo. E aí que entra a consciência corporal que eu trago para vocês. O corpo, ele expandiu, fui leve olhar para aquele pedaço de carne e me perguntar, será que a gente quer comer isso aqui hoje, agora, aqui? Parar para perguntar para o corpo, e o corpo, ele sempre vai responder para você. É a partir desse momento que, quando a gente define alguma coisa e não se permite sentir uma resposta diferente do corpo, sendo que a resposta é imediata quando você pergunta, estou a fim de comer isso agora? Olhando pro alimento.
E aí você tem aquela coisa, né? Mentalmente, você responde pro seu corpo, não, eu não posso comer, porque eu sou vegetariano. Só que isso gera um desconforto. Mesmo que seja um desconforto mínimo. Quando você reconhece que, peraí, essa escolha tá pesada, não é isso que eu gostaria. Ok, o problema de escolher, por exemplo, não comer carne, que é o que eu tô aqui trazendo pra vocês, pode até ser uma escolha leve, tranquila, me sentindo bem e tudo mais. Só que eu vou além aqui com vocês. Até onde isso implica no sentido físico mesmo, no sentido das sensações, dos sentimentos, quando você se depara com uma situação dessa em que o corpo responde de uma forma diferente daquilo que a mente está te respondendo. E para além dessas implicações internas, né, todas as relações sociais que implicam os nossos comportamentos, agir de uma forma diferente, como é que os outros vão passar a enxergar a gente, os outros, eles vão sim estar respondendo às nossas escolhas, isso não tem dúvida. Mas isso tudo, se a gente olhar por essa perspectiva de que não existe definição e que a gente pode escolher diferente à medida que a gente faz perguntas para o nosso corpo e que essas perguntas podem trazer uma possibilidade muito mais leve para a gente, então a gente passa a viver uma vida muito mais leve. Eu, consequentemente, depois disso que eu contei pra vocês, claro que abri mão esse ponto de vista de que eu sou vegetariana. É claro que hoje eu sou porque muitas das vezes eu não como carne. Mas uma coisa que eu passei a fazer é perguntar pro meu corpo o que é que ele gostaria de comer neste momento presente, no hoje. Perguntar pra mim mesma como seria viver hoje sem comer carne e não definir isso como sendo uma condição ad eterno. E aí, beleza, segue o que o corpo quer, segue o que o corpo pede. Isso não significa que você não vá, dia após dia, obter a mesma resposta do seu corpo. Mas até nisso, se você obtém a mesma resposta, isso significa que você está cada vez mais alinhado com ele. Que você está sendo cada vez mais genuíno com o seu ser de verdade, não com algo que você definiu, ou aprendeu, ou acreditou em algum momento no passado. Pode até ser que, eventualmente, ele te diga uma coisa ou outra diferente daquilo que você definiu como sendo verdadeiro para você. E por isso, fazer perguntas passa a ser uma ferramenta importantíssima. Porque quando você faz uma pergunta, não tendo uma definição implícita, tá? Não tendo uma resposta já pronta ou encoberta por trás daquela pergunta, perguntas como, por exemplo, o que é possível aqui que eu não estou percebendo? Para uma situação que costuma despertar aí ansiedade para você ou dificuldades, você perguntar o que é isso para algo que você está na dúvida ou sem entender o que está acontecendo, sem definir que isto é determinada coisa, é perguntar sem julgamento, é perguntar em busca de uma consciência que está aí dentro de você, que faz parte do seu saber. Se você perguntou e no segundo seguinte que você perguntou, você já pensou na resposta, isso com frequência vai significar que a sua mente está agindo, tá bom? Então você vai buscar em alguma referência que você já tem. Então uma pergunta que você faz e você lança, e é o que eu costumo dizer, né? Não tem uma resposta já de bate-pronto, é algo que vem alguns minutos, horas, às vezes até dias depois, aí sim você está entrando em contato com a sua consciência. Uma resposta já pronta é porque o seu sistema mental está tomando conta de você. E a gente já conversou aqui anteriormente que isso acaba limitando a sua percepção e a sua consciência. Perguntar para uma situação da sua vida: o que é isso? O que eu posso fazer com isso? Costumam ser perguntas bem bacanas de se fazer. Ou então, se algo não vai bem, como eu posso mudar isso? Ou melhor, será que eu posso mudar isso? Aí sim. Se sim, como mudar isso? Então esse é um pouquinho do que eu gostaria de trazer para vocês no nosso programa de hoje. Faça perguntas o tempo todo, em todas as situações possíveis. Se não perguntas que você pode fazer assim, literalmente, para a pessoa com quem você está conversando ou na situação em que se exige alguma consciência, perguntas internas para que você possa fazer para si mesmo, para o seu corpo te orientar o que é o melhor a se fazer.
Se você gostou do programa de hoje, deste conteúdo, eu te convido a me seguir lá nas redes sociais, @psi.barbarabim, que por lá eu compartilho muito mais dicas e instruções como esta que eu trouxe aqui hoje. E no demais, a gente se encontra em mais um episódio do Além do Divã. Tchau, tchau!